Voltamos. Vai dar tudo certo. Tudo certo. Deixa eu chamar agora, amor. Agora eu já entendi tudo que estava acontecendo. E vamos ter o plano de artista. Então, o que é o plano de artista? É a série de lives que eu faço, onde os artistas contam um pouco da trajetória deles. Eu tô achando que essa luz tá meio demais na minha... Ah, conseguimos! Gente, muito obrigado por voltar. Desculpa a confusão. A gente faz confusão mesmo. Mas vale a pena no final das contas. Querido, Oi, bom, tudo bom? Eu estava no computador, eu não sabia que isso não era dessa maneira. Para mim é novidade. sem problema, é assim mesmo. A gente faz, às vezes é no computador, às vezes é aqui, tá tudo Tá. certo. Por aceitar e por vir falar um pouco sobre a sua carreira. A gente pode começar você mesmo se apresentando, né, para a galera. Bom, eu sou artista, tenho formação em arquitetura, mas não trabalhei com isso. Muito poucas vezes eu fiz alguma coisa relacionada. Mas, na verdade, a minha história ela é muito... ela é intuitiva e se constrói com a minha experiência de vida, assim. Eu não nasci em Florianópolis, uma cidade super pequena, que a relação com arte era muito curta, né? E para mim, na época, eu saí do colégio com 16 anos, tinha que escolher uma profissão e resolvi fazer arquitetura porque para mim era o que mais se aproximava com o desenho que eu já gostava a vida inteira. Eu desenhei desde muito pequeno, assim. Eu tenho memórias da minha infância, eu desenhando com, tipo, 3 anos de idade. Isso é muito claro na minha cabeça. Eu lembro da primeira caixa de lápis de cor que eu ganhei, que era uma caixa que ela se abria em formato de sanfona e tinha uma infinidade de cores, assim. Então, eu sempre gostei desse universo, mas não reconhecia isso como arte em Florianópolis ainda. Mas eu já pintava desde muito cedo. Eu acho que eu intuía que era isso que eu queria para a minha vida, mas por falta de qualquer tipo de incentivo, eu não procurei belas artes, né? Fiquei na arquitetura. E aí foi acontecendo, a minha carreira ela foi acontecendo, assim, aos poucos ela foi acontecendo. Mas, de fato, assim, eu me considero um artista profissional depois da Bienal de São Paulo, que foi em 2006. Ali, as portas do mundo assim, meio que se abriram e eu comecei a entender esse universo com mais profundidade, mas também sempre de uma forma muito calma, Adriana. Nunca tive a pretensão assim de qualquer outra coisa senão ser feliz com o que eu fazia. Isso não é papo, é a mais pura realidade. E talvez por isso o meu trabalho tenha uma poética tão particular e tão definitivamente é a história da minha vida. Eu percebo sempre que termino uma obra, mesmo sem aquilo ser consciente, eu sempre percebo que eu tô com um probleminha no lábio aqui, que tu sabe que eu fiz uma cirurgiazinha, então tá um pouquinho complicado para falar, mas eu vou falando, tá? Mas eu sempre percebo que quando termino uma obra, eu vejo ali uma história da minha vida nos últimos meses, nos últimos anos. Sempre tem uma relação, ou algum trauma, algum sofrimento, ou uma alegria que aconteceu, e isso desperta em mim uma curiosidade inconsciente inicialmente, mas ela está ali muito presente. Então, a minha forma de ser artista, ela se fez muito pela intuição, né? E essa intuição, como sempre foi muito espontânea, ela escolheu a sua forma de produzir com o desenho e a pintura, que eu sempre gostei. Como eu sempre fui muito... eu sempre fui muito cartesiano, desde pequena, assim, a vida nunca foi... Eu nunca fui uma criança deprimida ou coisa do gênero,
mas a vida para mim sempre foi muito preto e branco, assim, era, o que não era, eu nunca tive muito... Eu sempre fui uma criança muito prática, e ainda sou um homem muito prático. E o meu lado da poesia, da filosofia, da arte, ele vem através do momento em que eu paro para produzir uma obra ou para pesquisar uma obra, que muitas vezes eu pesquiso com o intuito de resultar num projeto de arte ou de pintura ou escultura ou de qualquer coisa do que a obra pedir. E nem sempre isso acontece. Então, é por isso que eu digo que é muito intuitivo. Assim. Quem me conhece já sabe que eu me identifico sempre como um caçador de vírgulas, porque eu estou sempre pesquisando em livros, em histórias, pessoas que me contam, e ali, quem sabe, aparece uma vírgula que possa dar um respiro para que a arte venha, então, efetuar a sua morada naquele tempo ali comigo. É mais ou menos isso. É mais isso, é tudo isso. É. Bom, antes da gente falar da Bienal, conta um pouco isso, foi entrar na faculdade de arquitetura. É engraçado isso, porque eu falo também que quando assim, eu era muito jovem, a gente não imaginava que existia assim arte contemporânea. Você teria que ser pintor para ser artista, e como ser pintor para ser artista, enfim, eram várias questões, né? Então, eu tenho até uma amiga que falava, eu sei lá, eu queria pintar, porque era a única coisa que podia fazer. Então, e em Florianópolis, realmente. Aí, como é que foi essa entrada na faculdade de arquitetura? Qual era a sua expectativa? E como que você foi se descobrindo na arte dentro da faculdade de arquitetura? Pois é, a arquitetura na minha vida, ela serviu basicamente para introduzir a arte na minha história. Né? Eu fui fazer faculdade na época em Porto Alegre, na Unicinos, no Rio Grande do Sul, e em São Leopoldo. E que era, na ocasião, a melhor faculdade de arquitetura, que tinha todo um reconhecimento, e aí acabou que eu fui tentar o vestibular lá. E eu sempre desenhei, tive comigo muitos desenhos, sempre. Sempre, assim. Eu sempre tinha uma mochila com o que fosse para levar ou para a escola ou para a universidade, e junto os meus desenhos, né? Sempre, eu rabiscava em qualquer lugar. Então esse interesse assim era compartilhado com os amigos. Isso era bacana, assim, eu percebo, apesar de eu ter sido uma criança e um adolescente um pouco tímido, eu não tinha vergonha de falar e mostrar o que eu produzia. Né? Eu acho que também, fazendo um parêntese, Adriana, eu reconheço que existe um fator na minha infância. Eu estudei num colégio de padres, em Florianópolis, colégio catarinense. E lá, o meu professor de ciências era um professor que também era um professor, era um filósofo, ele era assim, já um padre bem velhinho, o padre Aloísio. E esse padre, nas aulas de ciências, eu nunca fui assim o melhor aluno da turma. Nunca estudei, mas sempre passei. Eu tenho uma boa memória e as coisas foram acontecendo. Mas eu me destacava muito pelo desenho. E isso, outro dia, pensando sobre esse universo da vida com os amigos, artistas também, eu me dei conta disso, assim, porque já no o meu primeiro colégio, jardim de infância, era um colégio de freiras lá em Florianópolis, o Imaculada Conceição. E eu recordo, eu era muito pequeno, né? Mas eu recordo perfeitamente que quando tinha festa, o Dia dos Pais, qualquer festa que tinha, eu era convidado para fazer os cartazes, então, porque eu já desenhava legal. E eu até tenho uns desenhos meus com 4 anos, 5 anos de idade, que são muito curiosos, assim, porque tem um nível de observação muito, muito potente. Então eu tenho a impressão que o fato de eu me destacar, como eu não jogava tão bem o futebol com os meus amigos, eu não era o bom no ping-pong, entendeu? Eu não era o primeiro lugar na sala, mas eu era o melhor no desenho. Então isso eu acho que de alguma forma me fazia. Eu sou
quarto filho de três mulheres antes de mim, já mais velhas que eu. Então, eu era o caçula meio jogado para o mundo, assim. As pessoas já eram maduras, adultas, já tinham o seu universo, e eu era o irmãozinho pequeno, né? Então, eu tenho a impressão que tive uma infância um pouco complicada, um pai um pouco severo, que me desestimulava. Então, eu tenho a impressão que o fato de eu desenhar bem me fazia ser destaque no colégio. E depois, assim foi acontecendo. Em todos os colégios que eu fui, como eu desenhava bem, eu era o cara procurado para isso. E as pessoas me reconheciam como o guri que desenhava bem. Né? E já no colégio catarinense, então, com esse padre, ele percebendo o meu interesse, e eu já adorava a coisa da ciência, sempre gostei, né? Por ser muito cartesiano também, então a ciência sempre me interessou muito. E eu lembro que o padre, nas aulas de biologia e de ciências, eu era muito aplicado e eu desenhava muito. Então, esse padre, que era o padre Aloysio, ele começa a me incentivar e primeiro ele me dá a chave do museu que tinha no colégio, que era um museu de história natural, pequeno museu que tem até hoje, que tinha muitos bichos empalhados e esqueletos e fetos. Tinha muito esse universo, um Heimlich que eu adorei a vida inteira. E que não me dava medo. As crianças tinham medo de subir, eu não. E por isso o padre me confiou a chave para que eu passasse. Às vezes eu ia, na hora do recreio, eu subia para ficar olhando, desenhando e tal. E eu lembro que uma vez ele me chamou para me mostrar os livros do Leonardo da Vinci. Então eu tenho a impressão que essa poética que eu escolhi por necessidade de sobrevivência particular, né, como a vida para mim era meio chata, eu precisava entender ela de uma forma. Tanto que com 16 anos, escondido da minha família, eu fui fazer terapia. Eu inventava para o meu pai que ia fazer tantas cadeiras e fazia um pouco menos para pagar um terapeuta. Então, assim, esse universo da curiosidade, da pesquisa sempre esteve muito presente. E isso formou a minha obra. Entendeu? Então, eu tenho a impressão que ele começa ali. Aí, quando eu vou para a arquitetura, respondendo a tua pergunta, eu tive a sorte de ter professores no primeiro e segundo semestre que eram professores de Instituto de Arte de Porto Alegre. A Blanca Brits, a Maria Amélia Bulhões, a Mônica Zielinski, que eram professores, que são algumas até agora, ainda são professoras lá, e que, então, percebendo o meu interesse, foram me dando atenção nesse sentido. Eu lembro que a Mônica Zielinski, que é minha amiga até hoje, e a Mônica, eu lembro que ela me mandou ir para o Ateliê Livre, que o Iberê Camargo tinha montado em Porto Alegre, quando voltou para lá. E ali, então, eu encontrei os meus pares, assim, ali eu comecei a entender isso, e começou a minha jornada pelo universo da arte, né? E muito a contramão, na real. Eu recordo assim com muito carinho também, porque naquela ocasião eu tinha um desenho muito meticuloso, que era basicamente a coisa cirúrgica da ciência, assim. Então, tenho até hoje, mas tinha ele muito, eu fazia coisas muito pequenas e muito meticulosas. E eu tive uma professora que me incentivou e o restante inteiro desincentivava, porque naquela ocasião todo mundo queria ser Iberê Camargo, então todo mundo desconstruía e escurecia a obra. E eu, ao contrário, eu construía ela com muita delicadeza, né? Então eu sofri muito no começo, assim, as pessoas tinham muito preconceito com isso. E eu lembro que aí eu ganhei um prêmio lá nessa escola e eu fiz uma primeira exposição que foi dentro de uma livraria no centro de Porto Alegre, chamada Mercado Livre. E eu lembro perfeitamente disso, só que na época eu tinha 20 e poucos anos, tipo 23, 24, e a moça que cuidava dessa galeria, ficava dentro dessa livraria, me chamou uma vez para me mostrar que no caderno de visitante, o Iberê Camargo tinha passado e deixado um bilhete, onde ele escreveu assim: preste atenção nesse menino. Então, isso para mim foi assim, e eu justamente era rechaçado por não fazer o que o Iberê fazia, entendeu? Então, assim, esses pequenos incentivos dessas pessoas que eram tão geniais, como meu professor de ciências, o próprio Iberê, sem saber, me deu esse impulso, foram aos poucos me dando coragem para tentar seguir essa poética, e a vida foi
Seguido, eu trilhei um caminho inicialmente absolutamente às cegas, porque como eu não tinha pares, eu também não procurava, tanto que a minha técnica eu desenvolvi sozinho, eu nunca aprendi técnica. A coisa mais difícil do mundo é eu conseguir um assistente que me auxilie. Eu sou um artista que sou obrigado a pintar o meu trabalho, desenhar o meu trabalho, porque é difícil que as pessoas aprenderem. Eu uso muita intuição, muita mistura de materiais e tal. E assim a coisa foi acontecendo. E cá estou eu. E que calça você está. E que legal essa história. Eu não conhecia essa história toda. É engraçado, né? É importante essa confiança do padre, esse olhar para a ciência, para a sua trajetória, para o seu trabalho e para tudo. Que agora, quando você começa a se considerar artista a partir da Bienal de São Paulo. Mas assim, você já tinha feito exposições, você já estava numa galeria quando chega na Bienal de São Paulo. Por que você começa a sentir artista? Quando é que foi a Bienal? Desculpa. 2006. 2006. Você tem quantos anos de carreira? Pois é, na verdade, de carreira, eu também considero que a minha carreira, ela de verdade inicia no ano de 2000. Antes disso, eu pintei, desenhei. Na verdade, eu sempre também fui o filho que, para não voltar para casa, porque eu já queria ser artista, a minha área já era essa, meu pai absolutamente disse, não, eu não vou te sustentar, tal. Então, eu já sabia que eu precisava viver, eu precisava me sustentar. Então, meus amigos que fizeram arquitetura e que trabalhavam com isso eu tinha lá meus 27, 28 anos, eles começaram a pedir para eu fazer uns desenhos. Eu já desenhava e pintava, tal, como experiência, sem a menor pretensão. Eu nunca achei que eu fosse ser artista, isso não existia no meu universo. Eu queria, mas eu não acreditava, pela dificuldade que era a compreensão do universo para uma pessoa que não fez a universidade, onde você tem esse impulso de alguma forma, né? Não quer dizer que só quem faz a universidade pode ser, não é isso. Mas é mais difícil, né? Então eu fiz muita coisa para esses amigos, coisas que até hoje, inclusive, eu não tenho também a menor vergonha. Sabe aquela fotografia com 15 anos que você está cheio de espinha, gordinho, barrigudinho, que você rasga? Entendeu? E eu não tenho o menor problema com isso. Às vezes eu encontro umas obras que eu digo, não quero isso não. Eu dou um jeito de comprar e rasgo, entendeu? Outras não posso. Então, porque eu reconheço que eu não tinha um pensamento artístico de verdade ali. Aí, em 99, eu recebi a visita de uma mulher que eu adoro, a Maria Benite, que é uma grande pensadora. Maria Benite foi quem fez a Bienal do Mercosul. Ela foi a primeira, ela é a cabeça, ela é o embrião da Bienal do Mercosul. E a Maria, lá em Porto Alegre, era super, né, reconhecida nesse sentido. Um dia, ao acaso, a Maria apareceu no meu ateliê, porque errou a porta do edifício. E ela entrou, eu abri a porta e dava para o meu ateliê, sempre foi na minha casa. E ela entrou, olhou e disse, mas espera aí, quem é você? O que é isso? Em síntese, ela entrou no meu ateliê e nós ficamos conversando das 2 da tarde até quase 2 da manhã. E ela foi a primeira pessoa que me fez uma pergunta que mudou a minha vida. Porque ela disse, nossa, você tem uma... Tá tudo aí, cara, né? E aí ela me perguntou uma coisa, ela disse assim... Mas você precisa saber para que é que você faz isso. Por que você faz isso? Para que você faz isso? E eu não sabia responder. Entende? Não sabia responder. Eu lembro que eu fiquei muito engraçado, porque eu não fiquei angustiado, que aquilo parecia ser uma resposta que eu precisava dar para mim. E aí, ali eu comecei a pensar sobre isso e ter muitos encontros com a Maria, que foi me dando muita claridade, assim. Eu lembro que ela me fez ler uma série de pensadores que também modificaram a minha vida. Me fez, que eu digo, me mostrou já direcionando, né? E aí eu fui para a Amazônia. O universo dos insetos me interessava muito. E eu fui para a Amazônia em 99 para 2000. E na Amazônia, aí é uma longa história, vou tomar toda a nossa conversa, não dá para ser hoje. Mas foi um divisor de águas,
porque lá eu descobri para que eu queria, o que, que era, para que eu queria ser artista e para que eu queria fazer o que eu estava fazendo. E aí, dali vem a série que, para mim, foi bastante importante, que são os Atlas de Anatomia dos Seres Místicos Brasileiros, que eu comecei por uma sereia, né, fruto de uma conversa com um índio na Amazônia que namorou uma sereia. Então, eu estudo a anatomia dela e ali, então, eu me sinto artista. Por isso que eu digo assim, se ser artista é só pintar e desenhar bem, eu era já há muito tempo. Mas, para mim, ser artista não é só aquilo, né? Tem todo um outro conteúdo que é o que alimenta a alma. Eu, às vezes, encontro pessoas que dizem tenho uma carreira, mas eu não sou feliz. Eu digo, então, tu ainda não tá no caminho, lamento. Entendeu? Porque o que mantém o artista, que mesmo às vezes não vende sua obra, é essa paixão pelo que ele faz, né? E pelo resultado que ela tem no caminho da gente, né? Então, por isso é que eu acho que a minha carreira começa ali. Aí, depois disso, vem a Bienal, vem uma série, Maria Antônia, começa a acontecer muita coisa na minha vida. Exposições fora do Brasil, eu saí em muitas revistas, na Cust Forum, Art Forum, revistas importantes de arte no mundo. Aí, ali, eu vi que estava acontecendo, né? Mas como eu também sempre fui muito subjugado assim pelo meu pai, de certa forma, eu não me permitia ser muito estrela, entendeu? Isso foi a coisa boa, porque eu ficava no meu canto, na minha também. Então, assim, porque eu lembro que a gente tinha muito medo, porque eu olhava para o lado, tinha uns artistas que estavam despontando, viravam umas estrelas, assim, impossível de conversar, e eu achava aquilo muito chato. Então, eu acho que isso também fez com que a minha carreira tenha um percurso na dele, assim, muito meu. Eu, é uma boa coisa que você levantou agora, mas assim, porque chegar lá, né? Chegar lá, não interessa. Pode ser a Bienal de São Paulo, pode ser escrever um livro, pode ser fazer uma exposição, enfim. Claro. As pessoas pensam em chegar lá, né? É o que acontece depois que você chega e como você começa a percorrer esses outros caminhos, né? Esses vales, né? E quando você se tocou que estava tudo acontecendo, o que você... Assim, a gente até falou que você é um artista muito organizado, muito planejado, muito Uhum. carteiro, como você mesmo disse, né? Como que você, assim, gerenciou esse sucesso, né? Pois é, eu lembro que uma vez a Márcia Tiburi, uma amiga muito querida, uma filósofa que eu tenho muito carinho e admiração, ela foi me visitar no meu ateliê pela primeira vez e ela entrou e olhou para mim e disse assim: Você sabe o que você faz com a cabeça da gente? E eu fiquei um pouco assustado. Aí a gente conversou muito e eu acho que foi a primeira vez que eu me dei conta de que o trabalho estava tomando uma dimensão que já fugia do meu controle. Então, é óbvio, né? Não tem como, é impossível um artista dizer que ele não se sente vaidoso com isso, né? O que não quer dizer que a carreira está garantida. Então, isso também te faz estar sempre pensando, né? E revendo e reconsiderando, né? Então, assim, foi importante para mim também reconhecer que a obra tem essa dimensão, né? Hoje, claro, com o advento da internet, isso muda completamente. Aí você percebe, assim, uma pessoa lá desde uma escola lá do interior da Bahia até uma professora da Suíça que está estudando teu trabalho e tal. Aí tu reconhece isso de uma forma mais legal, assim, né? Mas eu acho que é tudo a mesma coisa, na verdade. Assim, não, na minha vida não muda, assim, definitivo isso. Muda na minha obra, né? Na minha vida eu não vejo assim essa. Você assistiu... Então, assim, você se sentiu preso de alguma forma dentro da sua própria produção? Não, nunca. Nunca, porque eu faço só o que eu quero. Às vezes eu tenho um pouco de medo, assim, quando acontece. Eu sei, aí eu brigo, entre aspas, muito com alguns amigos, alguns curadores amigos meus também, galeristas mesmo.
ah, ah, porque assim, você tem que estar na tal galeria, você tem que estar com tal curador, você tem que estar com... Eu digo, eu não tenho que estar nada, entendeu? Eu não tenho que estar nada, eu tenho que estar bem, tenho que estar feliz, ponto. Né? O resto vai ser consequência. Claro que parece poliana o que eu estou dizendo, mas não é, entendeu? É a minha maneira de estar feliz, entendeu? Então, isso funciona para mim, né? Ah, 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 então, me fugiu agora a tua pergunta básica aí. Mas, bom, é isso. Eu faço o que eu quero, assim, eu não fico perdido nesse universo, porque eu consigo parar a hora que eu não quero mais. Às vezes eu paro um projeto ali. Um exemplo, eu fui fazer há um tempo atrás eu recebi um convite do Sesc Pompeia para produzir uma exposição lá. E aí eu digo, porra, eu fiz arquitetura, sempre fui apaixonado pela Lina Bobardi, eu vou trabalhar em cima desse projeto com a Lina. E aí resolvi estudar a Lina por vários ângulos, que para mim era a Lina Bobardi. Então eu estudei a Lina pela numerologia, pela grafologia, pela ciência, mapeando cognitivamente o cérebro da Lina, e por esse universo que é um pouco paralelo, né? E estudei com astrólogos, com numerólogos, grafólogos, e numa pesquisa com Marcelo Ferraz, que foi o colega, né, da Lina, morou, trabalhou com ela na Bahia e tal, ele me falou que eu disse, como é que foi o teu encontro, como é que foi a vida de vocês na Bahia, como é que foi a Lina em Salvador, tal. Disse, pá, foi maravilhoso, e a Lina era parte daquele universo cultural muito borbulhante do Brasil e de Salvador, né? Cravo Neto, Pierre Verger, esse povo todo. E tinha a Mãe Senhora, que ela adorava. E eu digo, Mãe Senhora? Quem era a Mãe Senhora? Ele disse, Mãe Senhora era uma grande Ialorixá da Bahia. Aí eu digo, pô, Marcelo, se ela era tão amiga da mãe Senhora, que era essa grande Ialorixá, porque daí era a mãe menininha dos Gantuás e Mãe Senhora do Ilê Poafonjá. Aí eu depois fui estudar. A Mãe Senhora foi uma mulher maravilhosa, a ponto de ter foto dela com Jean Paul a Simone de Beauvoir e o Sartre, entendeu? Porque eles vinham a Salvador falar com a Mãe Senhora. Então imagina que mulher é essa, né? E aí eu digo, pô, então se ela era amiga da Mãe Senhora, a Mãe Senhora jogou os búzios para a Lina. Eu quero saber quem são os orixás da Lina. Então, aí ele disse, não, acho absolutamente impossível. O único lugar que a gente conseguiria achar isso seria nos livros de anotação da Lina, que a irmã deu sumiço. A irmã dela, quando a Lina morre, some os livros. Então não tem como saber. Eu digo, não, agora eu vou ter que ir à Bahia pesquisar com algum Ialorixá para saber se eu consigo descobrir. E assim eu fiz a trajetória. Eu fui para Salvador, foi uma viagem assim, das mais importantes da minha carreira. E eu acabei caindo, por felicidade, no coração da família da Mãe Senhora, os bisnetos. Mãe Senhora foi mãe de Mestre Didi, que era o grande Ialorixá, quer dizer, ele foi o grande mestre do candomblé, que o Pierre Verger levou ele para a África, tem toda uma história. Ele era um cara importantíssimo e que fundou um terreiro na ilha de Taparica, comprado pela Mãe Senhora, que é o único lugar no Brasil que trabalha com os ancestrais e não só com os orixás. Então eu cheguei ao bisneto de Mãe Senhora, que ficou no terreiro de Mestre Di, para conseguir descobrir isso. E eu lembro que ele disse assim para mim, olha, Valmor, se eu preciso consultar os orixás e a ancestralidade para saber se o ancestral de Lina e de Mãe Senhora permite que você siga esse trabalho. Eu estava com o trabalho já com 80% pronto. E eu lembro que quando ele me disse isso, eu disse para ele, não, vá, eu vou esperar você aqui, e se a resposta for não, acabou a exposição, eu faço uma outra coisa. Entendeu? Então, assim, eu levo muito a sério isso. E não é pela religião, nesse caso, entendeu? Mas é pelo respeito às normas que ela tem. Né? E se eu estou produzindo uma obra em cima dessa personalidade chamada Lina Bobardi,
que tinha essa relação com Mãe Senhora. Eu fui, através dos orixás, buscar uma solução para produzir uma obra, e esses orixás, acredite você ou não, dissessem não pode, eu diria ok, entendeu? Então, passa muito por aí também o meu processo de busca para produzir uma obra. Eu sempre digo também que o meu trabalho, para quem não conhece de perto, ele é belo pela sua composição estética, que eu faço questão que seja, porque é a minha maneira de chamar o espectador, né? É a minha armadilha, a arapuca para pegar passarinho, é a técnica que eu produzo. Mas, de verdade, é o que menos dá trabalho na minha vida. Produzir as pinturas, ou desenhos, ou esculturas, é o que menos dá trabalho. O meu grande trabalho está na pesquisa e na produção do conceito da obra, que muitas vezes pode passar despercebido. Mas para o espectador interessado, eu vou sempre ter uma conversa longa através da obra que eu faço. Que legal. Todas essas camadas do trabalho e do processo. E realmente você é muito estudioso. O próprio trabalho ele já é um trabalho independente de esteticamente ele ser agradável, ele é um trabalho que você vê que é estudado, né? Que tem um aprofundamento e que tem umas. Então, aqui te perguntando qual foi a melhor residência artística que você fez? A melhor o quê? Residência artística. Eu não diria a melhor, mas assim, a que mais me deu... Eu tive algumas residências que foram muito legais, que resultaram em trabalhos muito importantes para mim. Eu tenho muito carinho por uma de uma bolsa que eu ganhei da Fundação Smithsonian, que eu escolhi o Museu de História Natural para pesquisar. E aí eu fui lá para ver se eu encontrava... Como eu ganhei essa bolsa da Fundação, eu tinha direito como artista de escolher qualquer museu deles e de pedir o que eu precisasse. Então, com essa liberdade, eu pedi, antes de viajar para lá, material sobre o William Belton, que é o grande ornitólogo que muda a história da ornitologia no Brasil, que foi um americano que veio para o Brasil estudar as aves e muda a história da ornitologia brasileira através de várias coisas, informações, importância. Ele é o cara que traz os anéis para as aves. É a primeira pessoa que traz para o Brasil os anéis que muda a história da ornitologia e tal. E ele foi patrocinado pela Smithsonian. Sabendo disso, eu pedi para eles todo o material que eles tivessem sobre o Belton e Brasil. E eles me mandaram uma quantidade enorme de cartas, documentos do Belton e tal. E quando eu recebi aquilo, eu tenho muitos parceiros de pesquisa depois de tantos anos de interesse. E alguns deles estão na Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul e no Museu da PUC lá. Aí eu liguei para um dos meus amigos de lá, o Márcio Repper, e digo, Márcio, que foi a primeira pessoa que me falou do Belton, ele e o Gleison, da Fundação Zoobotânica. Disse, cara, eu vou te mandar para ti e para o Gleison. Eu consegui todo o material do Belton que tem na Fundação Smithsonian, muita coisa. Então eu vou mandar para vocês também, vou fazer um xerox, vou mandar porque eu acho que vocês vão adorar, como eu, né? Mais que eu até. E aí ele adorou de fato, e ele disse, então eu vou te mandar um presente também. E me mandou um material de que ele e uma outra professora, a professora Carla Sutberry, lá da PUC do Rio Grande do Sul também, eles tinham, depois de anos de pesquisa nas matas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles conseguiram comprovar que uma ave que era considerada de uma determinada família, na verdade, ela não era irmã, ela era prima, então ela não tinha o mesmo sobrenome. Ela era uma ave nova, que era chamada de esporófila, que é chamada de esporófila, e aí, como é uma ave nova, eles deram a ela o sobrenome do Belton, então ela ficou chamada Esporófila beltoni. Quando eu descobri aquilo, eu digo, porra, tudo que eu quero agora é ir para o Museu de História Natural de Washington pesquisar as esporófilas brasileiras, para ver se eu acho a tal vírgula, um caminho que me produza uma obra. Né? Porque produzir uma obra para mim, Adriana, não é só... vou fazer uma pintura da esporófila. Tal, então vou fotografar as aves na caixinha e vou fazer... Não. O meu processo, tem amigos que fazem isso divinamente, que eu não faria, inclusive porque eu não tenho esse pensamento, essa poética, esse olhar.
Mas o meu processo, ele passa por outro caminho. É uma coisa eu sinto no coração, meio que no estômago, assim. Quando eu descubro uma coisa que me mexe, me dá uma vontade de meio de vomitar e depois me acaricia o coração, eu digo, é aqui, eu vou por aqui. Né? Parece bobagem, mas não é não. E aí, lá fui eu pedir para eles se eles tinham esporófilas brasileiras dentro da Fundação Smithsonian. E a resposta deles é: não temos nenhuma esporófila brasileira. Tá, e teve uma série de outras coisas, eu fui para Washington. Fiquei 45 dias dentro da parte de ornitologia do museu, pesquisando sobre aves brasileiras, já que não tinha esporófilas brasileiras. Afinal, quem tinha me dado essa resposta era um dos museus mais importantes do mundo, né? Então, não vou questionar isso. Mas quando estava terminando meu tempo lá, e eu não tinha achado nada que tivesse me interessado definitivamente, eu digo, eu digo Becker, eu disse para o diretor lá, eu preciso ver as gavetas das esporófilas sul-americanas, que eles disseram que tinham, mas não brasileiras, só sul-americanas, mas não do Brasil. Ele disse, não tem problema, aí ele foi comigo lá, e tenho tudo isso com fotos e vídeo no meu Instagram, tem lá um videozinho rápido que explica tudo isso. Aí eu fui com o Mark lá, abri as gavetinhas e tal. De repente, na última gaveta que eu abro, tem uma caixinha de papelão com uma esporófila deitadinha lá. E aquilo me deu uma epifania mesmo de solidão, de abandono, assim, a ponto de eu disse para ele, posso pegar ela na mão? Ele disse, pode. E aí eu peguei esse passarinho na mão, eu tenho tá tudo isso lá nesse videozinho. Quando eu pego ela na mão, eu olho ali na patinha dela, tá assim, Sporófila plumbeia, Brasil, 1820, região de Campos Gerais, espécie masculina. Eu disse, olha isso aqui, cara. Essa é uma esporófila brasileira, que vocês não sabiam que tinha. Aí eu fui pesquisar nos cadernos do museu e descobri que ela tinha entrado, ela sai do Brasil. Leopoldina casa com Dom Pedro, pede para o pai, a espetacular Leopoldina, uma expedição austríaca. Traz junto consigo o Natterer, que era o grande estudioso que veio para coletar aves para mandar para o Museu Imperial de Viena. Aí tem um monte de histórias nesse caminho que é lindo. Um dia, com calma, eu te conto. Que tem assim, Dom Pedro vai visitar o Natterer, porque ele descobre uma maneira de não estragar o pelo do bicho e tal. Aí o Natterer manda essas esporófilas para Viena, em 1820. 1870, Viena manda uma espécie para Washington, e quando ela entra lá, eles botam uma nomenclatura de outra época, e dali em diante ela passa a ser desconhecida dentro do Museu Histórico de Washington. Desde 1870 até 2014, quando eu descobri ela lá. Aí, hoje, já está definitivamente tudo organizado lá dentro do museu. Só que aí, acabado isso, eu digo, agora sim, eu quero fazer alguma coisa com esse bicho. Ela merece isso, entendeu? Aí eu vou até o museu, marco uma entrevista com o embaixador do Brasil em Washington. Ele me recebe na embaixada, eu vou até lá com todo esse material, digo, olha, era o embaixador Mauro, eu estou aqui na qualidade de artista, de investigador, para fazer um pedido e uma denúncia. A denúncia é, temos dentro do Museu Histórico Natural de Washington uma espécie brasileira em vala comum desde 1870, sem documentação. E eu quero pedir ao senhor, maior autoridade em solo americano, um passaporte para a esporófila beltone. E aí a coisa se desenvolve de uma maneira, eu volto para o Brasil e eu construo, então, toda a documentação que ela teve direito. Então, eu faço certidão de nascimento, certidão de morte, passaporte, carteira de identidade, carteira da ANAC, tudo aquilo que a ela foi negado durante todos esses anos. Então, essa residência ela tem um fator muito importante. Assim. É muito longa a história. Porquê da minha epifania, quando eu vejo ela num quadradinho lá, também tem uma relação com a minha infância, mas fica para outro momento. Isso. Depois eu quero saber toda essa história, mas... Te conto. É. Te conto. Que maravilhoso. Então aqui, ó, calma aí, estão fazendo outras perguntas. A gente vai sair para as perguntas, porque são muitas histórias, né? E essas histórias
É realmente como se você fosse. Como chama? O que que o Indiana Jones é? Não é, mas não é um arqueólogo, ele é um arqueólogo, mas é como se fosse um Mas, explorador. é, não, mas eu me considero um arqueólogo nesse sentido. Sim, com É, certeza. muito curador me coloca uma descrição como uma espécie de arqueólogo. Ó, então aqui, parece não existir um conhecimento do valor da arte de uma forma geral por aqui. Como mudar isso? Existe um caminho? Difícil. Eu acho que essa pergunta eu passo para ti, Adriana. Eu não sei. Eu não sei te dizer. E eu não sei se também se é só aqui, Eu tô entende? aqui, eu não é É, porque eu acho que por motivos diferentes e coisas diferentes. Quer ver um exemplo? O ano passado, na pandemia, eu participei de duas exposições na Alemanha, em Dresden. Não pude ir, obviamente, por conta da pandemia. E eu lembro que um dos curadores, que é um cara super importante lá, muito importante, ele me ligou para me fazer um convite que ele queria igual que eu participasse, mesmo que fosse mandando algum vídeo como eu fiz, como esse que a gente está explicando o meu trabalho e alguns trabalhos que a gente escolheu. E ele disse assim, não, porque a gente vai abrir uma exposição no museu, porque aqui na Alemanha tem muitos poucos museus, entendeu? Nós temos poucos museus. Caralho, então, se o cara na Alemanha acha isso, entendeu? É porque a demanda deve exigir mais, né? Então, tu imagina que aqui a coisa não... São outros momentos, outras realidades, né? Mas eu acho que a solução é a gente persistir, né? Levantar o braço mesmo contra essa opressão toda que estamos vivendo, sobretudo, né? Não desistir de um futuro, no caso, sobretudo, para as artes, né? Que está tão. Não as artes abandonadas, mas que politicamente tá abandonada, né? Pode-se dizer dessa maneira. E a gente manter de pé essa verve, porque a arte é mais forte do que isso, né? Tudo parece meio poliano quando a gente fala em esperança, né? Mas não tem outro caminho. Esqueci o nome da pessoa que perguntou, mas eu acho que romanticamente, com muito pé no chão, a palavra seria: a gente pode mudar fazendo, entendeu? Produzindo, fazendo, insistindo, se é, mostrando. A internet ajudou muito isso, Adriana. A gente falou sobre isso. falou sobre isso, né? É engraçado porque você fala assim, ah, é meio romântico, mas eu fico pensando, né? Se a gente decidiu trabalhar com arte, a gente já tem uma veia romântica assim desde o princípio, né? Então, É que ficou tão desgastada a palavra, é como palavra política, né? Está tão desgastada que às vezes a gente não consegue dimensionar a importância dela no meio de uma frase, né? Mas é por aí mesmo. exatamente. E essa questão, né, de espaço, a gente falou sobre a internet, a gente falou porque é, quando né? Ou quando eu comecei, não, mas um pouco bem antes de eu começar, existiam os museus, tem eras, né? As eras dos editais, as eras dos museus, as eras das feiras. Assim, por mais que tudo conviva, tem época de Bienal, Trienal, né? Eu lembro que na década de 90 era a época das Bienais, onde todo mundo estava falando de Bienal. Hoje em dia as pessoas falam muito sobre feira, que a feira é fresquinha, né? O mercado fresco, ainda sem passar pelo crivo curatorial, que é bem interessante também se a gente começar a pensar nisso. Mas hoje em dia a gente tem internet, né? E a internet, assim, a internet já existe há muito tempo, tudo bem, mas essa facilidade, esse lugar com a pandemia, sim, se agravou. Então, existe esse outro lugar de exposição, né? Porque quando a gente pensa em expor ou apresentar uma obra, a gente pensa em todos os formatos, né? Não é só aquele um. Hoje em dia, Claro, claro. com isso tudo, com arte digital, então, eu não sei, eu fico até um pouco receosa de falar, mas eu acho que a gente tem melhorado, tem tido mais espaços, né, Claro que sim. para arte, para mostrar o trabalho. Mas isso tudo, eu também, a gente vai acabar daqui a pouco, mas eu queria te fazer uma pergunta que já fizeram, na verdade,
o que que você acha que você teria feito diferente? Ou se você pudesse ter tempo, você ou faria, falaria, ou entenderia melhor? O que que você acha que foi uma... Porque essa coisa de falar do tempo, a pessoa perguntou, pergunta para ele se ele pudesse voltar no tempo. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não mudaria nada, porque o tempo que trouxe a gente até aqui. Mas se você estivesse começando, o que que você acha que você falaria para um artista? Eu mudaria, assim, se eu pudesse voltar, conseguiria mudar, eu queria mudar várias coisas. Mas são coisas muito pontuais. Eu não mudaria uma história. Eu mudaria, assim, aquela vez que eu fiquei muito deprimido, porque eu lembro que quando eu fiz, essas pinturas da sereia, do capelobo, curupira, que eu fiz os atos de anatomia, quando eu fiz, isso faz 22 anos, Adriana. Foi no ano de 2000, eu comecei a pintar a primeira obra, que foi a sereia. E eu lembro que uma vez eu vim para São Paulo e, um galerista, que um amigo me apresentou, ele me disse assim, não posso dizer que teu trabalho não é bom, porque ele é muito bom, mas esquece o Brasil, vai embora daqui. Ninguém vai entender o teu trabalho aqui, ele disse isso. Entendeu? Não vão entender, entendeu? E assim, não muito tempo depois, eu até hoje sou procurado por escola infantil, meu. Muito, Adriano. De vários lugares do mundo e do Brasil. Outro dia eu recebi uma série de desenhos de uma escola da Catalunha, de crianças que estavam trabalhando aquele semestre sobre o meu trabalho, entendeu? E são as coisas mais maravilhosas, assim, sem nenhum critério de não pode esqueleto, não pode sangue, não pode isso, não pode aquilo, entendeu? Porque na criança esse universo é muito comum. A diferença é que ela aprende como lidar com aquilo, né? Aquela velha história, a diferença do cirurgião e do assassino e do açougueiro, né? Os três trabalham com corte, com sangue, mas cada um escolhe o seu final, né? Então, isso é uma coisa. Eu lembro que eu fiquei muito mal, assim, tipo assim, não vou desistir. Pá, 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 pá. Então, essas coisas pontuais que hoje eu percebo que nem era por maldade da pessoa, entendeu? Era por absolutamente falta de visão. Porque também não quer dizer que o cara um galerista, ele tem uma visão, ele não tem, entendeu? É como todo artista, nem todo é artista. Infelizmente, você numa sala de aula, às vezes que aconteceu uma vez numa conversa que eu tive eram muitos alunos de belas artes e me perguntaram uma coisa dessa e eu disse, eu lamento dizer, é horrível, parece que eu vou dizer, mas ao mesmo tempo não é. É mais para acalmar, né? De vocês todos que estão aqui, 10 talvez sejam artistas, entendeu? Porque o mundo vai mostrando que uns caminham para outro universo. Ele queria ser pintor, mas ele viu que, não, eu nem quero mais isso, entendeu? Eu vou fazer, sei lá, outra coisa. Né? Eu tenho amigos que se tornam vão para outras profissões, mas fizeram belas artes, entendeu? É melhor do que ficar mal e frustrado, entendeu? Então, eu mudaria, sim, algumas coisas. Uma delas seria mandar a merda alguns pensamentos que não batiam com o meu interesse de ser feliz, entendeu? É bem simples assim. Perfeito. Agora você falou uma coisa que eu achei muito boa, é essa coisa de alguém falar para você, de você ter quem escutar, né? Talvez para você não ficar deprimido, porque o mundo ele vai falar o que ele quiser, né? Na verdade, e você saber o que você quer, você saber do seu trabalho, você saber onde quer chegar ou o que você quer com aquilo, não necessariamente onde você quer chegar, mas o que você quer, qual o processo que você quer. Talvez seja um bom conselho para quem tá querendo
mundo, porque vão ter milhares de curadores, galeristas, pareceristas que vão falar e que às vezes não sabem, porque cada um sabe da sua história. Não, e assim, ó, eu digo por mim, entendeu? Eu sou a experiência mais clara e real disso. Eu não nasci dessa maneira, poeticamente pensando como artista. Eu trilhei um caminho com coisas que eu gosto de até comprar e rasgar, eu te falei isso, entendeu? Porque eu não considero, eu acho ruim, entende? Mas eu não menosprezo porque aquilo me deu uma grana legal naquela época para eu seguir a vida e conseguir trabalhar nesse universo, entendeu? Então, um pensamento ou um momento da tua vida ou do teu trabalho não reflete o teu futuro, entende? E eu acho que a única pessoa que pode, de alguma maneira, decidir, eu não quero isso, não estou feliz nisso, não quero, não gosto, não consigo, não compreendo, é a pessoa. Enquanto ela acreditar, ela vai fazendo, entendeu? Agora, o grande problema chama-se mídias sociais. Porque nas mídias sociais todo mundo é famoso, rico, lindo, chique, entendeu? Tem corpão, não tem ruga, entendeu? E a vida real não é essa. Não é. Então, ou a gente tem, né, a plaquinha daquela liga e desliga o foda-se e segue a vida da gente, né? Ou então tu vai sempre estar à mercê de opiniões, né? Eu acho insuportável quando alguém diz assim, esquece que tu não vai ser artista, né? E só ele vai poder dizer, né? O mundo pode provar ou não. Por exemplo, eu posso ter errado quando eu disse que naquela sala só 10, podem ter sido só 2 ou pode ter sido 50. Assim, mas a experiência mostra que nem todo mundo que quer aquilo vai ser aquilo, entendeu? Meu sonho era descobrir uma cura para uma doença grave, desde pequeno. Sempre quis. Eu achava que, entendeu? Eu ia, em algum momento, entrar para. Só que eu nunca fiz faculdade que me levasse para esse caminho, entendeu? Então, não vai dar certo. Eu queria, mas não dá, entende? Aí você trabalha com coisas que tem paralelo, que é o meu caso, né? Então, eu acho que a melhor coisa é persistência e, sobretudo, a não frescura. Não deu, tchau, vou para outra. Entendeu? A gente é muito pequenininho, Adriana, para um universo tão grande. Entendeu? Para isso tem muita importância, assim. Então, não dá. E a gente vive numa bolha também, né? Assim, na bolha engraçada. Ó, o Ney tá perguntando. Amor, qual a tua opinião sobre o atual momento nas artes visuais no Brasil? Vai lá. O atual momento, Ney, querido, eu acho que é o meu amigo Ney, que é É. um que a gente se acompanha desde muitos anos já em Porto Alegre, meu amigo, uma pessoa que eu tenho também muito carinho, respeito, admiração. Sempre foi também um super corajoso e curioso. O Ney sabe bem como a gente batalhou. Mas eu acho que não tem como falar desse momento na atual situação que vive-se politicamente. Eu acho que isso eu não queria entrar nesse universo porque ele é longo, né? Mas assim, a gente vive um momento em que nossa história como artista, olha a Fundação Palmares, entendeu? É um exemplo aí, sabe? Assim, então assim, como é que tu vai conseguir dimensionar o estrago que isso acontece e, ao mesmo tempo, como é que você vai conseguir saber o que vai acontecer, entende? Então, assim, se eu te respondendo friamente, eu acho que está uma porcaria. Por outro lado, entendeu? Por outro lado, eu acho que tem coisas maravilhosas, que é o que eu também já falei com a Adriana. Assim, por exemplo, com o fato das pessoas ficarem mais em casa, ou grande parte delas, e os artistas eu acho que fazem parte desse pensamento, na grande maioria, elas se expuseram mais pelas mídias. Então, assim, eu tenho amigos queridos que não vendiam e venderam durante a pandemia, porque as pessoas tiveram tempo de observar,
tiveram tempo de pensar, de escutar aquele artista, de olhar o Instagram dele, a obra, ou a página dele, aí. Pô, que legal, é isso mesmo, entendeu? Então, eu acho que a gente, como, né, como a maioria das vezes, a gente, de mão junta, conseguiu sobreviver, né? Mas o momento atual das artes visuais, e não só delas, no Brasil, não existe, né? Não existe. Okay? O falou para mim assim, a Oi? situação o Damasceno uma vez falou assim para mim: a situação nas artes é sempre terrível, mas a gente atua apesar disso tudo, né? É. E voltando àquela pergunta que você que respondeu é só fazendo, que é através exatamente nos unir de mãos juntas, conseguir sobreviver, né? E mudar outra coisa também. Eu sempre falei isso nas minhas aulas, que a arte ela serve tanto para espelhar o que está acontecendo no mundo, quanto para inserir novas ideias, né? E novas situações. Então, que você faz muito bem, né? E Obrigado. a pergunta aqui, calma aí, alguém falou assim, alguém já utilizou suas ilustrações ou pinturas em teorias da conspiração como prova real que existem sereias, por exemplo? Nossa, tu não está entendendo. É muito, 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 assim. Muito, assim. É muito. Agora mesmo, até estou em falta com ela, tem uma pesquisadora que ela quer desenvolver comigo como seria o som da voz da sereia, entendeu? Mas eu tô, de verdade, estou num momento assim, com um monte de projeto em função da pandemia, que ficou parado também, que está voltando aí, e aí eu não tenho tempo de respirar. Que bom, né? E assim o tempo passa mais rápido. Mas tem muito. Assim, agora, da conspiração, não sei se seria bem conspiração, mas de crença, eu recordo uma vez, isso faz muito tempo, muito, muito, muito tempo, na época do Orkut ainda, que eu já tinha feito a imagem da sereia e saiu numa revista aqui do Brasil. Essa sereia já saiu, eu não sei mais a quantidade de publicações dessa obra. Ela está tatuada em muita gente no mundo afora, muita gente me manda a imagem dela tatuada. Já fizeram música para ela, tem uma sinfonia feita para Ondina, entendeu? Tem muita, ela mexe muito com o imaginário, muito forte assim, e coisas lindas também. E já foi para tudo quanto é lugar. Mas eu lembro que uma vez era uma revista de bordo que saiu uma matéria minha e a imagem era a Ondina. E eu recebi um e-mail ou uma mensagem pelo Orkut, eu não lembro agora, de uma professora de filosofia do Paraná, que ela dizia assim: Valmor, não conheço você, não conheci seu trabalho, mas agora eu conheci e quero te agradecer porque você me fez fazer as pazes com as sereias. Eu sempre tive medo desde pequeno de peixes e sereias e você humanizou ela para mim, entendeu? E eu lembro disso há muito tempo e eu lembro que isso foi tão bonito aquilo, assim, achei tão, né, você chegar no medo é uma palavra muito forte, sentir é mais ainda, né? Então você conseguir amenizar no coração de uma pessoa através de uma imagem é poderoso, né? É Bem tão bonito, poderoso. é poderoso, é tão bonito isso que vocês recebem, né? Eu vejo tantos artistas e assim, agora com a internet, de tudo quanto é canto, né? De pessoas que realmente que sentem, que sentem, emocionam trabalhos e pessoas que na maioria das vezes talvez não frequentasse um museu ou não frequentasse uma instituição ou uma feira. Então, isso também da internet, né, que disponibiliza Muito, muito. para a pessoa comum é ótimo, né? Porque todos nós somos comuns, mas Não, não, eu entendi.
para uma pessoa não iniciada na arte e que às vezes vem as coisas mais bonitas, né? De É, volta com certeza. dessa forma. Então, isso é artista. Mas ali conversar sobre qualquer coisa e muitas horas, mas eu vou terminar aqui, até porque a gente está acabando, e queria um recadinho para esse. Na verdade, queria duas coisas. Você falou muito das redes sociais agora. Queria saber como que você trabalha as suas redes sociais, por que que você acha importante e qual recado que você deixa para esses artistas que estão começando. Então, o recado é, meu, não desiste, entendeu? E se tiver que desistir, desiste com coragem, entendeu? Mas daí vai para outra, não para aí, né? Então, porque não existe só isso, né? Você consegue fazer poesia, consegue fazer tanta coisa que pode lidar com as artes. Olha, pelo amor de Deus, o maior exemplo para mim assim que você é a Pina Bausch, entendeu? Ela desperta tantas coisas de formas tão variadas, entende? E é uma super artista. No entanto, ela nunca se identificou como artista visual, né? Até onde eu sei. Mas aquilo né? Para mim é. E das redes sociais, eu sou muito. Eu faço o meu videozinho, a foto eu mesmo, né? Eu tenho um telefone que eu procuro manter, não o último, mas um próximo que tenha uma qualidade boa, que isso é importante, né? Para ter fotos boas. E aí eu faço como, tipo à noite mesmo, quando eu estou na cama, é a hora que eu faço um videozinho. Aí olha ali alguns eu acho que, vou botar uma musiquinha, é cafona, foda-se, eu quero, entendeu? Boto, entendeu? Vou botar não sei o que lá, ou então, não, essa não precisa nada. E aí eu não tenho muito assim, mas as redes, na verdade, eu não era muito de postar. Eu sempre postei o meu trabalho só, a minha vida particular é mais raro, assim. Mas a pandemia foi que me incentivou isso, muito. Porque eu comecei a postar como eu produzi muito durante a pandemia, que eu fiquei em casa mesmo, e como eu moro e trabalho também no mesmo lugar, foi muito mais simples para mim, mais fácil. E aí eu recebi muito feedback. Muito, 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 assim, de gente que eu conhecia, outros que eu não conhecia, dizendo, caralho, obrigado, meu. Muito obrigado. Entendeu? Até um dia, eu recebi uma vez, para concluir, eu recebi uma coisa que foi uma vez um cara um americano, um cara jovem, me chamou no privado dizendo, Valmor, onde é que eu encontro o teu trabalho? Eu preciso desesperadamente comprar alguma coisa tua pequena, porque eu não tenho muita grana, porque eu tenho a minha melhor amiga, ela mora na Bélgica, ele é belga e é americano, o pai é de lá, uma história assim. Ele vai para a Bélgica e vai não lembro onde, nos Estados Unidos. E essa minha amiga, ela te segue, se tu puder seguir ela, ela vai ficar super feliz, hoje já somos amigos até. E ela tá com câncer terminal, apesar de ser muito jovem, e ela está passando momentos muito complicados com o tratamento. E ela me disse, a última vez que a gente conversou na casa dela, ela me disse que a grande alegria dela é acordar e abrir o teu Instagram. Porque Ah, todo dia ela tem uma coisa nova que ela fica encantada. Então ela é louca pelo teu trabalho e está sendo para ela um momento bem importante durante a vida. Bom, aí eu te conto pessoalmente também, porque a história vai muito além disso. É claro que ela tem obra minha que eu dei para ela, né? Dei uma maneira dela ter alguma coisa minha. Então, assim, esses impulsos, assim, tu começa a querer fazer mais, mostrar mais, entendeu? Deixar mais gente com vontade, ou mesmo sem vontade, entendeu? Mas gente que possa parar e pensar um pouco naquilo, tirar preconceitos, como muitos também me ligavam, nossa, cara, eu olhava o teu trabalho, mas nunca tinha parado para escutar alguma coisa tua. Então eu achava, é bonito, mas é bonito, entendeu? E de repente eu me deparo com isso tão profundo. Então, assim,
Aí é legal, tu consegue te expor para quem quer te ver, né? E quem não quer, chavezinha, foda-se. Então, você é super generoso, que você, ele realmente é muito generoso, muito maravilhoso. E se você dá aulas, ele não dá aulas, mas ele vai começar a dar, né, Val? Você podia dar. Vamos combinar isso? Nunca, muita gente me pergunta, eu seria um péssimo professor, Não seria entendeu? ótimo, imagina, sobre o processo e tudo. A gente vai pensar quando você ficar bem velhinho, tá? Essa Tá, conversa, aí tá, pode ser, pode ser. todo mundo mandando coração, mandando bem. É, Obrigado, querida. E obrigado pelo convite, carinhoso, honroso. É um prazer. Espero que de alguma forma eu não tenha desincentivado os artistas jovens, ou não, né? Porque eu também me desincentivo na vida. Então, é humano. Peço desculpas se isso aconteceu em algum momento aqui hoje, mas não é essa a intenção, ao contrário. A intenção da vida é você entender que ela tem altos e baixos, como qualquer carreira, como qualquer artista, entendeu? E como qualquer trabalho, né? Então a gente é comum, a gente é igual a todo mundo. Ponto. Ia, semana que vem, aula. Se vê. Tá. Combinado. Muito obrigada. Foi todo maravilhoso, generoso demais. Muito obrigada. Um beijo. Obrigado a vocês todos. Boa noite.